Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Matemática e Cidadania. Hoje vamos falar sobre algumas noções de geometria, começando por reta, semirreta e segmento. A reta, ela é infinita. E aí tem um postulado da matemática que diz que entre dois pontos passa uma reta. Então a reta, ela vem do infinito, vai para o infinito. Ela não tem começo nem tem fim. Mas se você pegar uma parte da reta apenas, digamos que você pegou uma parte da reta que começou em C e passou pelo ponto D. Nesse caso, nós temos o quê? Uma semirreta. Então, essa aqui é a nossa semirreta, porque ela começa em C e passa pelo ponto D e prossegue. E o segmento está bem fácil, né? Imagine que você pegue um pedaço da reta que começa em E e termina em F. Se você pegou aquele pedaço da reta que começa em E e termina em F, você acabou de pegar o quê? Um segmento da reta. Vamos agora ver o que venham a ser ângulos. Suponha que você tenha duas semirretas de mesma origem, as duas com direções diferentes. Você vai ter essa região aqui, ó, que está entre elas. Então você tem o ponto de partida que nós chamamos de vértice e tem essa região aqui que é o ângulo. Então essa região determinada pelas duas semirretas. Só que o que é interessante no ângulo é medir sua abertura. Para medir sua abertura, a abertura de um ângulo, a quantidade de abertura, é que nós podemos usar três métodos, que é o quê? Grau, pi radiano e grado. Existem três medidas para abertura de ângulos. A primeira, a mais popular, é o grau. O grau varia de 0 a 360, sendo que 360 é a volta completa. O pi radiano, ele varia de 0 a 2π. Então uma volta completa é 2π. Aí muito aluno questiona, mas por que não acabaram com esse negócio de pi radiano? Isso não é antigo, não é lá da Grécia Antiga? Sim, mas ele ainda é interessante para muitos cálculos em engenharia. Ele consegue converter ângulos em distâncias, áreas, então ele ainda é muito utilizado, ainda é muito interessante. Tem esse daqui que é o mais moderno, que você só vai ver se for entrar em algum curso de engenharia, que é o grado. O grado, ele é de 0 a 400. Só que ele não pegou. Eu já vi até teodolito, instrumentos em grado, mas eles não se popularizaram. Então hoje pode-se dizer que a sociedade usa 90% esse daqui, 10% esse daqui, e esse aqui fica mais no campo das curiosidades. Uma coisa interessante sobre o grau é que um grau corresponde a 60 minutos. E um minuto corresponde a 60 segundos. Aí alguém me pergunta, por que essa precisão toda? Porque como ele determina a direção, ela tem que ser muito precisa. E imagine você na seguinte situação. Você saiu num pequeno barco, sem GPS, usando uma bússola, da África, indo em direção a Salvador. E na sua bússola você errou apenas 1 minuto. O que vai acontecer? À medida que você vai navegando, esse erro vai aumentando.
Então você queria chegar aqui em Salvador. Mas como você cometeu esse erro, é possível que você vá parar lá em Ilhéus ou mesmo em Aracaju, certo? E isso pode ser até trágico em algumas situações. Na década de 80, que se usava ainda bastante voar utilizando bússola ao invés de GPS, teve gente que calculou errado, ou seja, cometeu erros nas medidas de graus, de ângulos. Aí o que foi que aconteceu? O avião, ao invés de chegar no destino, ele ia parar em cima da floresta amazônica, ou seja, você saía daqui querendo ir para quê? Você saía da cidade A querendo ir para a cidade B. Só que aí você olhava a bússola errada. E o que que acontecia? Você chegava num local que não tinha onde pousar. Esse acidente, inclusive, aconteceu de verdade. O camarada não se localizou direito, não sabia onde pousar. Ele chegou num local que não só tinha mato. E aí ele procurou um aeroporto, não achou e o avião acabou caindo na floresta. Vamos ver agora uma questão interessante que acontece em muitos concursos e vestibulares. Geralmente, para resolver uma questão mais difícil, é comum você precisar transformar π radiano em grau ou grau em π radiano. Então vamos começar transformando de π radiano para grau. Se você olhar em vários lugares, livros, o pessoal ensina muito através de regra de 3. Eu não acho necessário. Se você quiser usar esse método, nada contra, mas não há necessidade de você usar uma regra de 3. Existe um caminho que eu considero mais simples, que é só trocar esse π por 180. Então, no lugar do π, 180. Seguindo as regras, né, já que eles estão juntos, é uma multiplicação. E aqui você escolhe se vai dividir, multiplicar ou multiplicar e dividir. Então eu vou por aqui pelo caminho mais curto, que é dividir e multiplicar. 180 dividido por 2, 90. 3 vezes 90, 270. Outro exemplo. Vamos ver um exemplo aqui mais interessante. Por exemplo, π sobre 8. Π sobre 8. Como é que vai ficar? Colocamos aqui o 180, não é isso? E aqui vamos dividir os 2 por 4. Esse aqui por 4 vai dar 45. Por 4 dá 2. E aí nós temos 45 dividido por 2. 45 por 2. Então nós temos o quê? 22, sobra 1. Só que esse 1, lembre-se, 1 grau são 60 minutos. 60 dividido por 2, 30. Então, π sobre 8 vai dar 22 graus e 30 minutos. Vamos ver agora o contrário. Transformar de grau para π radiano. Bom, mais uma vez, tem quem utilize a regra de 3. Continuo achando desnecessário. Então você pega aqui 280 e bota. Quando você for transformar, lembre-se que você não deve usar decimais. Você simplifica e coloca na forma de fração. Então vou cortar aqui o 0 com 0. O número que divide os dois qual é? 6. 24 por 6 dá 4. 18 por 6 dá 3. Quando não puder simplificar mais, você chegar na fração irredutível, é só colocar o π. Então, 240 graus é o mesmo que 4π sobre 3. Vamos ver outro exemplo aqui interessante. Aquele anterior, né? 22 graus e 30 minutos. Quando tiver minutos ou segundos, você tem que transformar para a forma decimal primeiro, os minutos. Então aqui nós temos aqui 30 minutos. Aí você divide por 60, na forma decimal. Ficou meio. Então nós vamos ter o quê? 22,5 grau. Agora nós vamos colocar 22 grau, 22,5
por 180. Como é que tem uma casa decimal, acrescentamos 0. Aí teremos então 1.800. Aí agora vamos simplificar, né? Os 2 dividem por quem? Por 5. Então, 225 dividido por 5 é 45. 1.800 dividido por 5, 360. E aí os 2 dividem novamente por 5, vai dar 9. Aqui vai dar 72. 9 divide por 9, dá 1. 72 por 9 dá 8. Aí agora multiplica por π. Então voltou a ser o que era antes, ó. Desfizemos a operação, voltou a ser π sobre 8. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, certo? Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever para dar uma força em nosso canal. E até a nossa próxima teleaula aqui no Matemática e Cidadania.